Oi, gente. Ih, o pessoal não tomou café hoje, né? A gente ofereceu café aqui, mas como Jesus é bom, vou dar mais uma chance para você, tudo bem? Os mais antigos vão entender. Rebobina, só os antigos, né? Se você lembrou disso, você tá velho. Rebobina. Oi, gente. Aí, muito bem, graças a Deus, né? Gente, antes da gente ter a palavra, estou vendo aqui a Ana Flora, passou um momento difícil essa semana. Eu queria fazer uma oração com ela agora, pode ser? Traz ela aqui, Dandara, por favor. Ela teve uma otite bem forte, né? E chegou a perfurar um pouquinho o tímpano dela. E vamos colocar essa vidinha preciosa, né? Diante do Senhor Jesus, para que restaure a sua saúde. Estenda a sua mão aqui comigo. Pai, nós queremos te louvar, te adorar, bendizer o teu santo nome, porque Jesus está presente aqui no nosso meio. Nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, ó Pai, porque estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e sempre há de ser. Queremos, ó Pai, colocar diante de Ti essa vidinha tão pequenininha, mas tão preciosa, uma verdadeira joia nas mãos do Senhor. Ana Flora, ó Pai, teve seu tímpano perfurado, passou momentos difíceis, e pedimos que Jesus estenda a sua mão de poder, de graça, restaurando a sua vida, o seu ouvidinho, Senhor Deus. E que o Senhor aguarde de todo mal, que o Senhor possa abençoar todo o medicamento que ela está tomando e todo o cuidado da sua mamãe, do seu papai, do seu irmãozinho. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe, tá? Vai ficar boazinha, né? Amém, né, gente? Glória a Deus. Que bom poder ver você aqui hoje com a gente. Hoje nós vamos estar vamos conversar sobre o tema de relacionamentos, relacionamentos afetivos e relacionamentos sociais. Qual que é a diferença, né? É importante a gente ver. Mas antes eu queria mostrar essa imagem aqui para você. Não sei se você está conseguindo ver, porque é de dia, né? Mas são dois pinguins, um de pelagem mais clara, outra de pelagem mais escura. O pinguim de pelagem clara é fêmea, ela é uma espécie de pinguim que vive lá na Austrália e é acompanhada por biólogos. E eles têm todo o registro histórico dos pinguins. O pinguim de pelagem clara é uma fêmea que está viúva aí na data da foto há uns 2 anos. E o pinguim de pelagem escura, ele está recém-viúvo. E aí, os biólogos começaram a acompanhar eles, junto com os outros pinguins, né? E viram que todas as noites, esses dois pinguins estavam juntos, sem ser companheiros. Não é que eles se juntaram os trapinhos, como a gente fala, nada disso. Eles apenas, mutuamente, se consolam um ao outro, olhando a paisagem, olhando para o mar, com a saudade do seu companheiro. Não sei se essa espécie é uma espécie que o pinguim ele casa de novo, me parece que não é, que é o imperador, né? Então, apenas para se ajudarem num cuidado mútuo, num consolo, né? Talvez, se a gente fosse usar um termo bíblico, um terno afeto de misericórdia, que a gente vê
nessa imagem. Obrigado, gente. E eu queria ler com vocês um texto que está lá em Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler do 1 ao 17. Todos acharam? Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro e cita, escravo e livre, direita ou esquerda, mas Cristo é tudo e está em todos. Eu acrescentei direita e esquerda. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém, gente? É uma palavra muito abençoada que nós lemos. Toda a palavra de Deus, ela é abençoada, né? E eu queria então ver com você algo sobre relacionamento que nos ajuda muito. E a palavra-chave para a nossa meditação é nos revestir das coisas do alto.
Revestir, no português, quando a gente tem a partícula no início da palavra significa de novo, né? Então é como se nós fôssemos nos vestir novamente, ou colocar em cima de algumas vestes que já estamos usando, uma outra veste, um sobretudo, né? Já pensou um sobretudo nesse calorzão de Goiânia, gente? Nossa, bom demais, né? Você emagrece rapidinho. Algo que você vai vestir por cima do seu corpo e de outras vestes que você tem. É isso que é o revestir-se, né? Revestir-se das coisas do alto. Pode colocar ali o primeiro, por favor? A história fascinante dos pinguins, pode ir para o outro. Isso. E algumas perguntas que nós vamos fazer ao texto, que são muito importantes. A primeira pergunta é como? Como nos revestir das coisas do alto? A coisa mais difícil para nós é saber o como vivermos segundo o coração de Deus, né? E aí no versos 1 ao 4 que nós lemos, você vai ver que Paulo, ele começa falando o seguinte: olha, você tem que começar a se revestir do alto, pensando nas coisas do alto. Agora eu pergunto para você, o que toma tempo quando você pensa? Quando você está assim quieto, pensando em alguma coisa, no que você está pensando? É nas contas a pagar? É na briga que você teve com alguém, com um parente, um irmão na fé, um amigo? Aí você fica pensando nas coisas que você devia falar e não falou. Você é assim também ou só eu que sou ruim? Você é assim também, né? Faz assim com a cabeça então, que você é ruim que nem eu. Nós tudo é ruim, a gente depende de Jesus, né, gente? Então, a gente fica pensando cada coisa, né? Às vezes eu me pego pensando no que poderia ser o pior para a minha vida. É pensamentos da carne. A carne nos leva a pensar coisas que não valem a pena. Então, se você quer se revestir do alto, você precisa mudar o foco. O teu pensamento tem que ser nas coisas lá do alto, no que Cristo fez na sua vida, no valor que a sua vida tem em Cristo Jesus, né? Pense nas coisas do alto, não pensa nas coisas aqui da terra, não. Né? Quando Paulo fala para não pensar nas coisas da terra, não é para você ficar alheio a tudo que acontece, mas ele fala assim: não deixe essas coisas da terra dominarem seus pensamentos, porque isso não vai acabar bem, isso vai dar ruim para você, e não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha outros tipos de pensamento. Lembram de Isaías, quando o Senhor diz: porque os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos são os seus pensamentos? Meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e é nesses pensamentos mais altos de Deus que devemos colocar o que nós pensamos. Cristo é a nossa vida. Deixa eu falar isso em forma de pergunta: Cristo é a nossa vida? Cristo é a nossa vida? Porque se Ele é a nossa vida, é nele que tem que estar os nossos pensamentos. Amém, gente? O segundo como nos revestir do alto está lá nos versos 5 ao 7, quando ele coloca uma categoria lá de fazer morrer. São coisas da nossa natureza terrena que precisamos fazer morrer. Coisas do tipo imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que Paulo diz que a avareza é comparada à idolatria, e de fato é um tipo de idolatria à matéria, ao vil metal, né? É uma idolatria. É como se, quando Jesus falou: não podeis servir a dois senhores, ou vocês vão servir a Deus ou vão servir, né, ao dinheiro, ou ao Deus do dinheiro daquela época, que era Mamon, né? Já ouviram essa expressão? Então nós temos que fazer morrer
dentro de nós todos esses pensamentos, gente. Toda essa imoralidade, toda impureza, toda paixão. Isso é muito importante. É muito importante entendermos isso. Isso devemos fazer morrer dentro de nós. Agora, olha só o link que nós temos aqui. Quando eu começo a pensar nas coisas do alto, eu deixo de pensar nessas coisas e elas começam a morrer dentro de mim. E quando eu não penso nas coisas do alto, o que acontece, gente? Eu começo a pensar nas impurezas, nas paixões, nos maus desejos, e isso começa a me dominar. Então você precisa fazer tudo isso morrer. E o que te ajuda mais a fazer essas coisas morrerem é ter o teu pensamento completamente ligado em Cristo Jesus. Amém, gente? A palavra de Deus, ela é fantástica, olha como ela nos orienta. E tem uma outra categoria de coisas, que são as coisas que devemos abandonar, que são práticas velhas. Como é que nós chamamos práticas velhas? Hábitos pecaminosos, como por exemplo, a ira, a indignação, a maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, a mentira. Então, são comportamentos, são práticas que nós temos e que deveríamos abandonar na nossa vida. Gente, olha o nosso trânsito como é que está. Coisa mais fácil de você ver é um motorista que está numa situação difícil, ou seja, como quase todos nós motoristas estamos aqui em Goiânia, ele sair do carro cheio do quê, gente? De amor, de compaixão, cheio de ira, cheio de indignação. E se tiver porte de arma, ele vai usar aquela arma de um jeito que ele não deveria usar, para agredir o outro. A arma dele deveria ser para se defender, mas ele está usando de um jeito errado, sabe? Por causa da ira, por causa da indignação. Quantas pessoas usam o recurso da mentira para ver se elas minimizam alguns problemas sociais que elas passam? Gente, tudo isso tem que ser abandonado por nós, abandonado. Eu vou falar uma coisa triste aqui, né? Sabe quando a gente viu já em algum filme, algum desenho animado da nossa infância, o pai de família pega um gatinho que não quer mais em casa, caminha não sei quantos quilômetros com o gatinho preso num saco? Já viram essa cena? Né? Aí deixa, abandona lá e volta correndo para casa. Mas no desenho animado, quando ele chega, o gatinho já chegou antes que ele, né? O que provoca muito riso da nossa parte. Mas é assim que a gente abandona todo esse tipo de sentimento, deixa para lá e não usa, vive como se não existisse mais na minha vida, na minha casa, não está mais presente, não está mais entre nós. É um trabalho diário. Todo dia, essas práticas, esses hábitos da velha natureza vão retornar. Eles sabem o caminho da volta. E você precisa diariamente colocá-los em um ambiente, em um local onde eles estejam abandonados. Amém, gente? Então, aqui nós temos como nos revestir das coisas do alto. Pode passar para o próximo. Ali no verso 12, que é um verso muito importante, nós temos o porquê. Por que nos revestir das coisas do alto? E a resposta é que nós somos eleitos de Deus, e também somos santos, e também somos amados de Deus, né? Eleitos. Esse é um ano de eleição, né? Que beleza, né, gente? Vai começar
tudo de novo aquele negócio, né? Você já sabe teus candidatos, você já sabe quem vai votar, é ou não é? Quando você for votar neles, você vai votar neles para que eles façam alguma coisa, que é o teu desejo. Ó, eu vou votar nesse aqui porque ele prometeu que vai fazer isso, isso e isso, e eu quero que ele faça isso. A gente sempre cai do cavalo, né, gente? Mas é assim que a gente vota. Mais pela proposta, né? Quando a Bíblia diz que Deus nos elegeu, ou que nós somos eleitos de Deus, precisamos entender que Deus em Cristo Jesus nos salvou para Ele, mas também para alguma coisa. Deus tem algo para a sua vida e te elegeu. É como se Deus estivesse falando assim: eu quero que na sua vida você faça isso. Você pode fazer muitas coisas, mas o que eu quero para você, o motivo pelo qual eu te elegi, é para você fazer isto. E isto tem a ver com Deus ser glorificado na minha vida. O tempo todo, todos os dias, eu preciso servir a Deus. Ou seja, você não tem cargo nenhum na igreja, mas você tem um chamado de Deus. Você tem um ministério de Deus. E se você não fizer o que Deus quer que você faça, você vai ser como aqueles políticos que a gente elege e não fazem nada do que a gente espera. Como é que você fica com esses políticos? Você fica triste ou fica agradecido? Você fica triste, você fica com raiva, você diz que não vai mais eleger eles. E esse é o sentimento de Deus, é um sentimento muito próximo que Deus tem quando somos eleitos, mas não vivemos para aquilo que Deus nos elegeu. Amém, meus irmãos? É importante a gente saber isso. Quando Paulo diz também que nós somos santos de Deus, toda a palavra santo no Novo Testamento tem a ver com sermos separados. Volta lá no primeiro slide, por favor, no anterior, que estava antes desse. Isso. Sermos santos é sermos separados de tudo o que a nossa natureza terrena e tudo o que é prática da velha natureza. É termos a nossa vida separada dessas coisas, coisas que fazemos morrer e coisas que abandonamos. É por isso que somos santos diante de Deus. A santificação de Deus na nossa vida, gente, não é tanto assim que nós somos agora perfeitos, melhores que os outros, que vivemos com auréola de anjo na nossa cabeça, não é nada disso. É que Deus nos separa de tudo aquilo que é terreno e carnal, para que possamos viver somente para Cristo. Amém, gente? Está bem entendido isso? É importante, pode voltar lá no outro. E nós somos amados de Deus, meus irmãos. Saber que você é muito amado de Deus, você é muito amada de Deus. Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele entregou o seu Filho amado Jesus para pagar por todas as suas dívidas de pecado, todas as minhas dívidas de pecado, e eu pudesse ter o meu relacionamento com Deus totalmente restaurado. Olha que bênção, gente, sabe? Deus quer ter um relacionamento afetivo com você, Deus quer ter um relacionamento terno, de ternura com você, e por isso Ele enviou Jesus, para que pudéssemos viver essa realidade. Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Tem sido esse relacionamento terno e afetivo? Porque essa é a vontade do Pai. Onde nós experimentamos ternura e afetividade de Deus? Só tem um lugar, gente, é na vida de oração. Ou então, quando além da oração, eu busco todos os meios de graça pelos quais eu posso ter comunhão com Deus. Comunhão é um relacionamento de
ternos afetos com o Pai. Nós somos amados por Ele. Então, quando a Bíblia diz que Ele nos elegeu, Ele não quer que sejamos uma máquina de fazer coisas. Ele quer que nos sintamos filhos, amados. Somos filhos amados, mas ao mesmo tempo eleitos, para que a sua glória brilhe em nossas vidas. É isso. E a última parte da nossa mensagem, o que é revestir-se do alto? Que está nos versículos 12 ao 14, e depois até o final no 17 tem as consequências de vivemos revestidos do alto. Lá no verso 14 tem um termo muito interessante que o apóstolo Paulo usa, que é o vínculo da perfeição. É um termo muito interessante e que a gente pode se perder e não entender o que significa isso, né? Bom, nós sempre temos aqui essa cesta, né? Nós arrecadamos alimentos e montamos algumas cestas básicas, em especial todo segundo domingo do mês, mas você pode trazer a qualquer momento aqui, né? Quando chega esse alimento ali na cozinha, nós temos umas sacolas grandes e elas são assim, são translúcidas, né? Dá para você ver o que está dentro ali. E você vai colocando pacote de arroz, de feijão, de macarrão, algum leite, biscoito, outras coisas. Você vai enchendo aquela sacola e aí você pega a boca, né? E você usa um fio para amarrar aquela boca. Na Bíblia, esse fio seria chamado de vínculo. Ele deixa tudo amarrado, tudo dentro ali, né? Tudo unido, de tal modo que você pode transportar, e tudo aquilo é chamado de cesta básica. Todos os produtos da cesta básica vão juntos para o mesmo lugar. Assim é a nossa vida. A perfeição de Deus que nos envolve, ela está em Cristo Jesus. Então, quando nós fazemos parte da Igreja de Cristo, quando entregamos nossa vida a Jesus, o que acontece? Somos envolvidos pelo amor de Deus, somos envolvidos pela perfeição de Deus. E assim como os alimentos são diferentes, né? Então, eu que tenho um pouquinho mais de corpo aqui, eu seria como o arroz, né? O irmão mais magrinho seria o pacote de macarrão, né, gente? Nós somos diferentes, nós não somos os mesmos, somos tão diferentes entre nós, mas estamos todos ali, ó, juntos, nessa perfeição de Deus, né? E a boca ali é amarrada com o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus, para que não percamos a nossa unidade. Este amor é o vínculo que nos deixa, que nos mantém unidos no amor de Cristo. Amém, gente? É isso que o apóstolo Paulo está falando, né? O amor é o vínculo da perfeição. E aqui ele mostra algumas figuras que são muito importantes. Por exemplo, tem os ternos afetos, que é uma ternura afetiva, né, que precisamos viver nos nossos tempos, né? Não sei se já aconteceu com você, mas desde que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador há 50 anos, eu já fui muito machucado na igreja. Você já foi machucado na igreja? Já foi machucada na igreja? Eu já fui muito. Mas tem uma coisa pior, eu já machuquei muito também. Eu acho isso pior. O que você acha, Jefferson? Pior, né? Acontece. Mas não acontece na família da gente? Quem já não foi machucado na família? Quem nunca foi machucado na família, levanta a mão. Agora levanta a mão quem nunca machucou alguém da família.
Porque às vezes até sem querer, lembra o Chaves, gente? Sem querer, querendo, né? A gente machuca. Sabe o que basta para você machucar e ser machucado? Basta conviver, basta se aproximar. Quanto mais nos aproximamos, mais descobrimos que há espinhos no outro, e mais o outro descobre os nossos próprios espinhos, né? E aí a gente tem que se adaptar até que esses espinhos não sejam mais dor, mas sejam uma proteção mútua entre nós. Mas o que acontece de triste quando nos machucamos é que nós, ao invés de termos um relacionamento afetivo na igreja, nós passamos a ter um relacionamento social na igreja. E às vezes nós temos relacionamentos sociais até mesmo dentro da família. Não há mais afeto, mas há um respeito com distanciamento. É ou não é, gente? Você nunca fez isso? Nunca viu ninguém fazer isso? Aquele irmão lá está meio arredio, alguma coisa aconteceu, ele se feriu, né? Ele não consegue ter afetividade, porque talvez seja até um pedido de socorro. Gente, eu esperava mais ternura, eu estou precisando de mais ternura de vocês. Eu estou precisando de mais afeto, menos julgamento. É ou não é, gente? Né? Ternos afetos é aquele relacionamento que temos na família e que deve ser assim na igreja, em que nós realmente somos afetivos um com o outro, apesar de eu mesmo não ser perfeito. O outro, o irmão, a irmã, é afetivo comigo. Apesar de às vezes o irmão não me tratar com tanto afeto, a irmã, mas eu não posso deixar de dar esse mesmo afeto a esse irmão. Amém, gente? Isso é a vida de alguém revestido do alto. Uma outra palavra que o apóstolo Paulo coloca: suportem-se uns aos outros, que tem a ver com o apoio mútuo e tem a ver com o fruto do Espírito. Gente, como precisamos ser mais amigos e nos ajudar mais nas nossas empreitadas pessoais, familiares. Precisamos aprender a nos apoiar mutuamente. Não significa que você tem que fazer pelo irmão, não. Isso é errado. Mas apoia o irmão em oração, dá uma palavra de ânimo, sabe? Dá um abraço assim, fala: você vai conseguir, eu vou orar por você. Isso é tão importante, gente, né? Um apoio mútuo. O apoio aqui que tem a ver com o peso do irmão. O irmão, às vezes, ele se sente tão pesado, ele sabe que tem que alcançar algumas metas de Deus na vida dele, ele não consegue sozinho. E ele precisa do nosso apoio. É por isso, esse é um dos motivos pelos quais nós temos grupos de discipulados. Lá é mais fácil a gente colocar essas verdades em prática. Um ajudar o outro. Isso é de Deus, gente. Amém? E quando vivemos assim, vivemos uma vida de alguém que é revestido do alto. E para finalizar, perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha queixa contra alguém, e temos que perdoar assim como o Senhor Jesus nos perdoou. Gente, olha só o detalhe. Jesus, antes de morrer na cruz, presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Veja se Jesus fez isso com você. Antes dele morrer na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, ele ficou assim na nossa frente esperando a gente pedir perdão? Esperou ou não?
ele não fez isso. O que ele fez? O que ele fez, gente? Ele simplesmente nos perdoou quando foi para a cruz pagar pelos nossos pecados. Simples assim. Por que conosco é tão diferente, né? Porque o que era para ser simples para nós é tão custoso com a gente. A gente fala frases que não têm apoio bíblico, nós falamos palavras que não têm um embasamento na palavra de Deus e que são assim, né? Esse pecado não tem perdão. Isso que a pessoa fez comigo não tem perdão. Como não tem? Qual é o critério que você está usando? Há um caso só na Bíblia que tem a ver com o Espírito Santo e que não tem perdão. Todos os demais pecados, inclusive feitos contra você, têm perdão. A não ser que você não seja uma pessoa revestida do alto. Amém, gente? Olha, isso é muito importante. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que a Bíblia está falando isso para nós? Porque nós sempre vamos ter queixa contra o irmão. Você sempre vai ter uma queixa com alguém. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguma queixa com o pastor, com o presbítero, com diaconisa, com o irmão que não tem cargo na igreja, o irmão ali que você não consegue entender o porquê que ele é daquele jeito. Você sempre vai ter alguma queixa. E se você deixar essas queixas tomarem conta de você, você vai perder de se relacionar afetivamente, com ternura, e você vai passar a ter um relacionamento social, se afastando aos poucos, achando que você está sábio nessa tua postura, quando na verdade o inimigo está puxando você numa rede, enredando você para longe do corpo de Cristo. E ali você vai ser presa fácil para ele, porque não perdoa. Então, meu irmão, minha irmã, vamos deixar as nossas queixas serem perdoadas. Não permita que essas queixas façam você construir um relacionamento social, nem na sua família, nem na igreja. Mas ame os teus irmãos, ame a tua família, os teus familiares, com os defeitos que eles têm, ame-os afetivamente, trate-os com ternura, ternura. Muitos dos nossos problemas de relacionamento é falta de ternura. Se você colocar um pouquinho de ternura, a maioria dos problemas é vencida. Basta só uma atitude de coragem chamada ternura. Amém, gente? Que seja assim no nosso meio, que essa palavra possa te ajudar a se relacionar bem com as pessoas. Nós devemos ter relacionamentos sociais com colegas de trabalho, com gente que nós não convivemos direto, mas aqui entre nós, na nossa família, que possamos nos relacionar afetivamente. Essa é a vontade do Pai. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça, coloca a tua vida agora diante do Senhor. Como estão os teus relacionamentos na sua família, na igreja? Você está reproduzindo um relacionamento com ternura afetiva ou um relacionamento social? Apenas aguenta o irmão, apenas aguenta o familiar. Olha o que a palavra de Deus diz e arrependa-se se você está vivendo assim. E deixa o Senhor fazer uma obra, libertando você de todos os sentimentos ruins que têm afastado você dos irmãos
irmãs, parentes, familiares da tua família, que amam você, mas não são perfeitos e nunca serão. Coloca a sua vida diante do Senhor.